Então, muito bom dia e muito obrigada e bem-vindos a este painel. Eu tenho um microfone de lapela, depois vocês vão falar com estes microfones. Sobre inclusão e interculturalidade para uma nova cultura. E eu espero que possamos, de alguma forma, contribuir para este debate que nos foi lançado já esta manhã sobre a sensibilidade, a necessidade de uma sensibilidade intercultural e também até pelo desafio muito concreto que nos foi deixado pela professora Margarida Morgado para que as escolas se possam cada vez mais abrir ao espaço público e, quem sabe, convocar outros interlocutores, como estas associações e o trabalho destes projetos que nós hoje vamos conhecer e de outros tantos que também buscam sempre a promoção da inclusão através de várias ferramentas. E falando de cultura, são muitos os domínios onde é possível encontrar essas ferramentas de inclusão, essas ferramentas da promoção da interculturalidade e, portanto, nós agora aqui nos próximos minutos vamos... Eu tenho o microfone de lapela, a minha voz vai oscilar um bocadinho, eu espero que me estejam a ouvir bem. Vamos conhecer então o trabalho desenvolvido por estas associações e depois, no final, se quiserem fazer algumas perguntas, também haverá tempo para isso. Eu vou então pedir a cada um dos nossos oradores, e desde já agradeço a vossa presença aqui hoje, que vou pedir a cada um que apresente brevemente o trabalho da associação que representa e que destaque também um projeto, enfim, dê uma especial atenção a um projeto, a um trabalho desenvolvido um bocadinho mais focado no âmbito desta questão da literacia inclusiva e do que nos traz aqui hoje. E, portanto, para este painel temos... Eles sentaram-se por outra ordem, mas está tudo um bocadinho baralhado. Então, aqui ao meu lado está a Catarina Gomes, do Manicômio, aqui está a Rita Pires dos Santos, da Acesso Cultura, a Rita Vengoróvios, do Teatro Humano, e o Júlio Martins Fonseca, do projeto Une Histoire Bizarre. E eu vou pedir primeiro à Rita Pires dos Santos que comece, então, a falar sobre o trabalho da Acesso Cultura. Só o teste. Olá, bom dia. Queria começar por agradecer o convite à Acesso Cultura para estar aqui hoje. Obrigada. E uma muito brevíssima apresentação da Acesso Cultura. A Acesso Cultura é uma associação sem fins lucrativos de profissionais da cultura e instituições culturais e temos como missão promover o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. Desenvolvemos a nossa missão em vários eixos. Um dos eixos principais é a capacitação dos profissionais do setor cultural, porque acreditamos que só assim, com a capacitação e com a formação de quem está no terreno, as mudanças podem verdadeiramente acontecer. E, para além das ações de capacitação, organizamos a nossa conferência anual, que tem sempre um tema específico para cada ano, um conjunto de debates públicos e, como associação, também temos trabalhado e trabalhamos muito em conexão direta com os profissionais e com as equipas e temos também desenvolvido alguns projetos de consultadoria e diagnóstico. Estamos sempre a falar, obviamente, no nosso caso da Acesso Cultura, das questões de acessibilidade e inclusão no setor cultural. Nos últimos anos tivemos a oportunidade e o prazer de poder participar em alguns projetos europeus. E, dada a escassez de tempo, queria partilhar convosco um dos projetos nos quais fomos parceiros, o projeto Every Story Matters, Cada História Conta, tornar os livros mais inclusivos. O projeto, como disse, é um projeto europeu, foi cofinanciado pela Europa Criativa e juntava 6 países: Portugal, Bélgica, Alemanha, Croácia, Eslovénia e Países Baixos. E este projeto parte de uma série de estudos e de inquéritos que comprovavam que, por um lado, a sociedade europeia está é cada vez mais diversa. No entanto, há uma série de acontecimentos e uma série de estruturas nesta própria sociedade europeia que não revelam e não mostram esta diversidade que existe concretamente. E, nomeadamente, e este é o foco específico deste projeto, era o foco específico deste projeto, o mundo da literatura e o mundo dos livros continua, apesar de já haver bastante diversidade, continua ainda
relativamente homogéneo em vários aspectos. Tendo isto como base, tendo como âmago deste programa a inclusão através da literatura para crianças e jovens, e aqui foi mesmo uma questão específica, este projeto desenvolveu-se durante 3 anos. Foi para 2019 até 2022, depois meteu-se aquilo que toda a gente já conhece, que foi a pandemia pelo meio, e terminou o ano passado, em 2023. E quando se fala e quando se pensava a questão do acesso e da inclusão na literatura para crianças e jovens, estava-se a falar não só de quem escreve, mas também de quem tem a possibilidade de escrever, quem tem a possibilidade de ser publicado, como são as pessoas retratadas nas histórias que contamos e quem é que se vê representado nessas mesmas histórias que contamos. E este projeto desenvolveu-se, tinha vários eixos, um dos quais era o Programa de Desenvolvimento de Talentos, de Novos Talentos. E aqui foram selecionados 6 novos artistas e ilustradores dos 6 países parceiros deste programa. E ao longo destes 3 anos, estes 3 talentos, que por sua vez 6 talentos, peço desculpa, que por sua vez cada um deles tinha um mentor, fizeram este caminho de aprendizagem e de sensibilização em torno do que é isto de uma narrativa inclusiva. Dizer ainda que tiveram a oportunidade de frequentar diversos seminários e participar em 2 feiras do livro, uma em Zagreb e a outra em Frankfurt, que é uma das feiras do livro mais conceituadas na Europa. E como meta final do projeto, o que deveria acontecer e que verdadeiramente aconteceu seria a edição de um livro. No caso do talento português, a artista e ilustradora foi Inês Viegas Oliveira, não sei se conhecem, a sua mentora foi Isabel Munhoz, do Planeta Tangerina, e o livro que saiu deste projeto foi O Duelo. E ficámos muito felizes pelo percurso que quer a Inês, quer o Duelo estão a ter, quer no nosso país, quer fora. O Duelo já foi traduzido em várias línguas e se tiverem a oportunidade de apanhar o livro, que é fácil de apanhar nas livrarias ou nas bibliotecas, façam um favor, que é extraordinário. Ainda durante 2021 e 2022, a Acesso Cultura organizou, dentro deste projeto Every Story Matters, organizou um conjunto de pequenas formações que tinham como título a bibliodiversidade. Formações essas que foram com a Andreia Brites, que está aqui hoje connosco, e que se realizaram em 15 bibliotecas municipais por todo o país. E aqui reforço o eixo de quão importante é a capacitação de quem está no terreno e depois de quem tem que fazer estas mudanças efetivas. Nestas formações focou-se exatamente no que é isto da bibliodiversidade, do que é isso da responsabilidade de quem é mediador de leitura, e eu diria de quem é mediador em geral, pelas escolhas que fazemos. E como as nossas escolhas e a forma como a nossa própria formação e os nossos preconceitos podem estreitar as nossas escolhas e podem estreitar o nosso mundo. E mesmo para terminar, quanto tempo tenho ainda? Já passei? Não. Ótimo. Minutos. Fantástico, obrigada. Então, Mas, Rita, talvez fizesse sentido aproveitar já para tornar mais explícito esse conceito da bibliodiversidade, porque me parece talvez relevante para o público. O conceito da bibliodiversidade surge nos anos 90 e surge, curiosamente, a partir de um conjunto de editores independentes de Santiago do Chile. E surge com esta ideia que é exatamente questionar a quem escreve as histórias ou quem ilustra, que conteúdos são produzidos nessas histórias, até que ponto é que as pessoas se sentem ou não representadas e de que forma é que tratamos esta própria representação das pessoas. E aqui, obviamente, a questão com a bibliodiversidade é se há diversidade na sociedade, e ela existe, porque é que essa diversidade não se reflete, neste caso específico, no mundo dos livros? Porque é que não temos autores de diversas comunidades que estão na sociedade a escrever ou a ilustrar? Porque é que não temos histórias que vão para além
dos cânones mais ou menos que estão estabelecidos, que nós conhecemos no caso da sociedade europeia. Há pouco estava a ouvir a Manuela. Margarida, eu sabia. A Margarida estava a refletir sobre a diversidade de nacionalidades que temos neste momento no nosso país, nas nossas escolas, e se calhar, e aqui quero fazer um parênteses, muito se tem feito nos últimos anos, eu quero deixar isto bem claro, mas se fôssemos ver nas nossas bibliotecas, e não precisam de ser só bibliotecas escolares, nas bibliotecas, nas nossas livrarias, e perceber até que ponto é que a diversidade que nós temos na nossa sociedade se reflete ela própria, no caso específico, no mundo dos livros. E, retomando, a Acesso Cultura sentiu também que esta questão da capacitação é importantíssima para que as mudanças aconteçam e, a partir desta formação da bibliodiversidade que surgiu no projeto Every Story Matters, a Acesso Cultura fez uma nova formação à qual acrescentou mais um módulo. Para além deste módulo de refletir sobre o que é isto da bibliodiversidade e com que dificuldades cada um de nós enfrenta nestas questões, achámos que fazia todo o sentido começar a pensar também porque é que um objeto como um livro, de que forma é que ele é acessível a pessoas que têm necessidades específicas. E neste segundo módulo que acrescentámos à formação, trabalhámos, entre outras coisas, a questão do livro multiformato. Porque nós podemos ter histórias e narrativas inclusivas, podemos ter autores que até vêm de comunidades minoritárias e, portanto, que já estão representados. Podemos ter a identificação com histórias e com personagens que se refletem na sociedade. Mas depois, se temos um livro que só pessoas normovisuais o podem ler, que só pessoas sem qualquer deficiência cognitiva o conseguem entender, então estamos simultaneamente a excluir uma parte. E a questão do livro multiformato é exatamente é um exemplo de um objeto de comunicação que é acessível e equitativo. E aqui a questão do livro multiformato, só para explicar de uma forma muito simples, estamos a falar de livros que estamos a falar de texto aumentado, estamos a falar de texto em braille, estamos a falar de audiodescrição das ilustrações, estamos a falar de audiolivros e de videolivros. No fundo, estamos a falar de criar e de pensar em formas de comunicar que sejam verdadeiramente equitativas. E agora, mesmo só para terminar, a conferência de abertura do projeto Every Story Matters foi nesta casa, na Fundação Calouste Gulbenkian, no auditório, logo a seguir às escadas, 3, exatamente. E na conferência de abertura, num dos painéis, estava a participar a Chamine, que pertencia à Rose Stories. A Rose Stories é um coletivo de contadores de histórias nos Países Baixos. E no painel em que ela estava a falar, a Chamine, que emigra de Marrocos com a família à volta de 8 anos e vem viver nos Países Baixos, e por volta dos 15, 16 anos ela vai requisitar um livro à biblioteca. E ela requisita aquele livro porque é a personagem principal daquele livro é uma adolescente marroquina a viver nos Países Baixos. Esta é a razão pela qual ela escolhe aquele livro. E quando começa a ler, esta personagem na história tem um namorado holandês. E a Chamine, aos 15 anos, foi a primeira vez que pensou que a hipótese de ter um namorado holandês era uma hipótese viável. Até àquele momento, para ela, o mundo de relações estava restringido à sua própria comunidade, aos marroquinos que estavam na comunidade dela. E esta ideia de poder ter relações com alguém que é do país onde tu estás, mas que é outra bolha que está ao lado, e o poder que os livros têm e que as histórias têm de nos fazer pensar e conseguir saltar e sair da nossa bolha para outras bolhas, é muitíssimo importante. Muito obrigada, Rita. E continuamos com a Catarina Gomes, do Manicômio. Sim, este ou este, tanto faz. Eu tenho uma apresentação.
Não sei Sim, se... ok. Perfeito. E, não sei se é um clicker. Como é que eu... Como é que se operacionaliza a apresentação? Temos que ser nós a dizer para mudar? Ou... Ok, então se calhar Então, tem que ser ali em pé. Sim. levo este microfone de qualquer forma? Não, aí no caso não será necessário. Espero que isto não seja descontado nos meus 7 minutos. Olá, eu sou a Catarina do Manicómio e vou tentar apresentar-vos o nosso projeto. Não sei daqui quem é que já ouviu falar de nós, mas muito brevemente ou muito sucintamente, porque eu gostaria de focar-nos num outro projeto que temos que acho que poderá ter alguma relevância para vocês. O Manicómio foi criado no fim de 2018 e somos uma galeria e um estúdio de arte contemporânea com artistas que experienciam doença mental, artistas profissionais. Nós nascemos de um outro projeto que continua a existir, que é o nosso projeto Irmão ou Projeto Irmã, no Júlio de Matos, que é uma galeria também, um ateliê dirigido apenas para residentes desse universo do Júlio, que não têm de ser profissionais. No Manicómio trabalhamos com artistas profissionais. Em 5 anos, ou já quase 6 anos, o Manicómio cresceu muito. Por isso é que eu tenho este diagrama, porque normalmente as pessoas ficam um pouco perdidas, mas eu vou focar-me rapidamente na parte artística. À esquerda vem a nossa artista Anabela Soares e à direita a nossa artista também Cláudia R. Sampaio, que na verdade faz parte do Plano Nacional de Leitura. Ela é uma poeta originalmente e agora pintora também. O Manicómio surgiu da necessidade de artistas, de integrar artistas incríveis no mercado da arte que eram estigmatizados pela sua doença mental, por falarem abertamente dela ou porque, devido às suas circunstâncias de vida ou a forma como a doença por vezes pode afetá-los, podem ser, como todos nós um dia seremos ou temos pessoas perto de nós que o são, não tão adaptáveis a um sistema societal em que nós vivemos, que é rígido das 9 às 5, e muito exigente. Então nós trabalhamos com estes artistas, são poucos artistas, são cerca de 15, para exatamente posicioná-los e integrá-los no mercado de arte. Nós trabalhamos de uma forma muito holística. Na verdade, o artista está no centro da nossa, entre aspas, intervenção, no sentido em que nós fazemos aquilo que o artista quer fazer. Depois trabalhamos com eles em termos de mentoria, vendas, representação, tudo para torná-los no melhor que podem ser. A Anabela e a Cláudia também já expuseram em Nova Iorque. A Anabela teve várias vezes 5 estrelas pelos maiores críticos de arte contemporânea em Portugal. A Cláudia tem várias exposições, também já expôs aqui na Gulbenkian. Eu não vou alargar-me e não vou apresentar todos os artistas, mas para resumir, nós no Manicómio trabalhamos a dignidade e o valor da pessoa. Independentemente de onde é que ela vem, qual é a sua experiência de doença mental, a pessoa é a pessoa. Deixa de ser a pessoa, ou neste caso, como chamamos, o esquizofrénico ou o que seja, a Cláudia passa a ser a Cláudia, a Anabela passa a ser a Anabela. Aqui são algumas imagens do nosso antigo estúdio. Nós neste momento estamos desalojados, mas em 2 meses fica o convite para a inauguração do nosso novo espaço. E mais algumas imagens. Pronto. Voltando a este diagrama. No Manicómio, nós somos artistas, gostamos muito de criar e sempre fomos muito desafiados pela provocação. A provocação de artistas com doença mental não poderem serem estigmatizados do mercado da arte contemporânea, o que é super irónico. A provocação de não nos deixarem fazer coisas, ou isto é errado, isto não se faz em Portugal, etc. Então, a partir daí, fomos criando várias coisas. Uma das coisas que nós criámos foi uma agência criativa, onde trabalhamos com a arte e com o mercado publicitário, com artistas e criativos que também têm experiência de doença mental. Mais informações, eu também vou estar disponível por aí, eu tenho é que tirar proveito dos meus 7 minutos. Temos também um projeto chamado Nós os Loucos, onde criamos com a Viarco, não sei se conhecem, a empresa de lápis e de materiais de belas artes de São João da Madeira. Trabalhamos em ateliês experimentais de desenho em unidades psiquiátricas espalhadas por todo o país. São ateliês de curta duração, cerca de 4, 5 meses.
E depois, muito importante, trabalhamos com os técnicos de saúde mental, desde o administrador ao médico, ao enfermeiro, ao pessoal da limpeza, da lavandaria. Trabalhamos com eles em inovação e direitos humanos. Isto tudo começou, e talvez vos seja familiar, com o facto de quando nós vamos a unidades psiquiátricas, e o manicômio tem uma rede incrível de contactos, nós verificamos que as pessoas que trabalham em hospitais psiquiátricos têm muita paixão pelo que fazem. Normalmente trabalham, em média, há 15 anos, 20 anos lá, mas são mal pagos, são um bocadinho, digamos, abafados pela hierarquia também. Então, todo aquele potencial criativo, toda aquela paixão e o facto de se quererem dedicar às pessoas vai-se perdendo com o tempo. Então, com eles e elas, trabalhamos em 2 workshops, uma de inovação para potenciar a criatividade e outra em direitos humanos, onde abordamos várias questões, desde a linguagem, desde o facto de como é que se tratam as pessoas, a partir do momento em que, parece, todos nós, a partir do momento em que pomos o pé no hospital, eu deixo de ser a Catarina e passo a ser a doente. Isto é logo um rótulo gigante, não é? Pronto, eu vou passar. Então, queria-vos falar mais especificamente hoje sobre as consultas sem paredes. Aliás, quando o e-mail surgiu aqui para o convite para nós conversarmos, pensámos logo que seria muito interessante falarmos sobre este projeto, porque começámos há 2 meses, não numa biblioteca escolar, mas numa biblioteca pública da Câmara Municipal de Cascais, a ter consultas de psiquiatria e psicologia lá dentro. Vou voltar aqui atrás. Então, as consultas sem paredes nasceram também de uma provocação. No fim de 2019, nós estávamos num espaço muito bonito, com uma galeria, um espaço de cowork de 3 andares, e pensámos, porquê é que eu, para ter uma consulta de psiquiatria ou psicologia, tenho mais ou menos 2 opções em Portugal, e na verdade em muitos países pelo mundo todo. Ou vou para um hospital pesado, hierárquico, cinzento, onde toda a gente sabe que eu vou lá porque sou louca, incluindo o meu próprio autoestigma, onde tenho provavelmente uma fila de espera gigante, não é? Ou então vou para o privado, onde mesmo assim a arquitetura do edifício continua a ser semelhante e tenho preços, a média de preços elevadíssima, não é? Para aquilo que eu posso pagar. Então pensámos, por que não ter consultas de psiquiatria na nossa galeria de arte? Começou com uma experiência, mais ou menos de 1 ano e meio, um projeto piloto com um psiquiatra, uma terapeuta de família e 2 psicólogos, porque obviamente a nossa proposta de ter consultas em espaços inesperados e em que o espaço em si também pode ser transformador, gerava-nos algumas preocupações da privacidade, não é? Porque nós queríamos sair do gabinete, queríamos sair deste próprio estigma. Mas felizmente correu bem, por isso é que eu estou aqui. Então começámos oficialmente as consultas sem paredes, que estão neste momento em 3 espaços. O nosso objetivo é criar uma rede de pequenos núcleos em Portugal e fora de Portugal. Neste momento estamos no Beato, na Escola Artística na Arco, estamos no MAT, onde tivemos bastante visibilidade e talvez tenham ouvido falar disso, e estamos também numa parceria com o município de Cascais, no Jardim, no Museu Conde Castro Guimarães, na Biblioteca da Casa da Horta e no Farol também. E em breve, noutra biblioteca, parece-me que é em Carcavelos. E o que é que nós fazemos nas consultas sem paredes? Eu tentei não ter muitos slides. Isto é só para vocês terem um exemplo também, que uma consulta pode ser, em inglês, a walking therapy, não é? Se a pessoa quiser, e neste caso é a pessoa que decide como é que é ter a consulta, pode ser a caminhar. Vou passar aqui e vou explicar agora um bocadinho mais tecnicamente como é que fazemos. As consultas sem paredes não é uma intervenção artística, ou seja, é um acompanhamento terapêutico dependendo da necessidade da pessoa. É a pessoa e o técnico escolhem o local da consulta, isso é muito interessante, não é o técnico, o psiquiatra ou o psicólogo que obriga a pessoa a ir para um determinado sítio. Todas as consultas são a 35 € e vou tirar as minhas cábulas, só um momento, isto é muita coisa. Quantos minutos é que tenho? Já estou? Okay. Já. Desculpem, mas estou mesmo quase a terminar. Também muito importante, toda a metodologia do manicômio, porque nós, na verdade, trabalhamos a acessibilidade. Isto para nós é importante. O que nós queremos é atrair as pessoas que normalmente ou não têm acesso aos serviços de saúde mental tradicionais ou têm receio, não é? E funciona muito bem com crianças e adolescentes, porque nós também temos psicólogos para crianças e adolescentes. Os pedopsiquiatras são mais difíceis de arranjar. Se vocês souberem de algum que tem disponibilidade, por favor, digam para entrar em contacto connosco. Trabalhamos muito também a linguagem e a acessibilidade também está relacionada com a linguagem.
No manicômio e nas consultas sem paredes não entram palavras como senhor doutor, doente, utente, cliente, não há batas. Ou seja, nós queremos aproximar as pessoas e tirar este medo da terapia. Vou aqui continuar. Trabalhamos também a diversidade, não só em termos de parcerias, porque tentamos chegar a pessoas que efetivamente não têm dinheiro para ir ao privado. Quando nós começámos, fomos bastante inocentes e pensámos, uau, consultas a 35 €, todas as pessoas que nos irão contactar são as que não têm dinheiro para ir ao privado. Pelo contrário, descobrimos que toda a gente quer consultas a 35 €, ainda para mais porque a nossa proposta é diferente. Pronto, erros de iniciantes, agora estamos a fazer as coisas bem feitas. Como? Exatamente. Agora temos parcerias locais, ou seja, nós quando abrimos um novo núcleo fazemos parcerias com entidades que trabalham no território, que possam referenciar pessoas e também parcerias que possam comparticipar o valor, porque 35 € continua a ser caro para muita gente. Estou mesmo a terminar. A diversidade também no corpo técnico, nós estamos constantemente a fazer recrutamento de técnicos, não só em termos de vertentes que têm diferentes, mas também de origens, de idiomas, de proveniências, de experiências de vida, mas tudo dentro da legalidade e dentro da entidade reguladora da saúde, obviamente. E também fazemos, e só para terminar, trabalhamos também com as próprias entidades que nos acolhem. Nós damos formações sobre o conceito das consultas sem paredes e também formações em saúde mental no MAT ou na Câmara Municipal de Cascais, nas bibliotecas, porque muitos de vocês, trabalhando nas bibliotecas, acabam por, de uma forma não profissional, acabam por ser psicólogos, não é? Por escutarem muita coisa, também veem muita coisa, e o que nós sentimos é que, por vezes, vocês não têm as ferramentas para direcionar, não é curar, porque nós não estamos a falar de cura, é direcionar as pessoas para o caminho certo. Bom, exato, está aqui o nosso e-mail, qualquer contacto, dúvida também. Obrigada. Obrigada, Catarina. Obrigada, parece que eu sou aqui a ditadora do relógio, mas é só para que possamos ter ainda tempo no final para algumas perguntas, por isso eu vou passar já à Rita Vengoróvios, que também vai fazer uma breve apresentação. Papeira, em tempos de solidão, há sempre alguém que existe, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Parará, papaira. Dizem que a informação matou a narração. Mas não é verdade. Não é verdade. Quando nós trabalhamos no teatro humano, trabalhamos para uma sociedade mais humanista e trabalhamos sempre pela inclusão, para a inclusão, para a inovação, para a criatividade e para que haja, através das artes, uma relação empática. Então, quando nós trabalhamos em interculturalidade, nós estamos a dizer que temos que enfrentar as ondas. E vocês enfrentam nas bibliotecas. Temos que subir para as nuvens. Temos que ser capazes de fazer pontes. Alguém sabe fazer pontes? Alguém faz pontes aqui dentro? Estou a ver tantos empreiteiros. Temos que ter cuidado para não ter medo do lobo mau. E é o que nós fazemos. Temos que encontrar novos caminhos, mas temos também que procurar novos alfabetos. E este é o novo alfabeto, o alfabeto de olhar para o outro, da diversidade, de aceitar o que vem. Temos que nos olhar ao espelho para aceitar o que vem. Temos que nos procurar e depois temos que semear. Ai, e quando semeamos? Quando semeamos, temos que esperar. Quando semeamos, depois esperamos. E depois de esperar, esperamos. E depois de esperar, esperamos. E esperamos, sem desesperar em tempos de desesperança, esperamos, porque isto vai, meus amigos, isto vai, e a coisa nasce.
Obrigada. Eu vou-vos falar aqui dos eixos de ação, muito rapidamente, do Teatro Humano. Nós trabalhamos, e vimos aqui hoje falar das bibliotecas humanas, trabalhamos na prisão de Lisboa, e com idosos, e em vários eixos, não é? Mas aqui vamos falar mais da questão da biblioteca humana. Trabalhamos neste âmbito da pedagogia comunitária, da ideia da pedagogia do espanto, e trabalhamos com a narração. Nós acreditamos nas histórias. As histórias fazem a diferença. E cada vez temos mais histórias e melhores histórias. E isso, hoje em dia, contar histórias, ouvir histórias, é já contracultura, é já mudança. E vocês todos aqui dentro, eu sei que contam cada vez mais e melhores histórias. Nós também. Então eu vou-vos apresentar, aqui estão algumas imagens do nosso trabalho Ajuda-me a Não Ter Medo, do eixo da arte e saúde mental, ali o trabalho com os jovens, e o trabalho com a prisão, com as comunidades. Portanto, o teatro é uma ferramenta incrível para transformar o mundo. Nós precisamos de lugares humanos, de humanidade, de fazer fogueiras, de nos unir, de acreditar no trabalho coletivo, de fazer com o outro. E então vou-vos mostrar, aqui são algumas parcerias, agora vou-vos mostrar, não sei se ele está aí, o filme, um pequeno filme. Nós não temos as bibliotecas do trabalho que fizemos na prisão. Na prisão eles adoram histórias, porque houve uma coisa que falhou a infância. E como dizia o João dos Santos, não é? O grande segredo da humanidade é a infância. E se ela falta, a gente tem que lá voltar, e lá voltar, e lá voltar, para recompor. E é esse o trabalho que temos feito dentro da prisão. Vamos mostrar só um pouquinho da Odisseia, onde trabalhámos muito o livro, o que era a Odisseia, o que era essa metáfora da Odisseia. Não sei se você tem aí. Está o link. Acho que é o primeiro. A prisão não é as grades. E a liberdade não é a rua. Há homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. É dar palavra, é dar voz, é voltar a contar. É esse o trabalho. Agora vou-vos apresentar, mesmo para terminar um bocado dos meus 7 minutos, o trabalho que eu estou disponível para falarmos sempre, mas aqui é esta ideia: a prisão tem que ser um lugar de aprendizagem e não um lugar de castigo. Nós temos que mudar os paradigmas, como falámos esta manhã. E vou passar o outro trabalho que temos feito, são os 2 vídeos mais curtinhos que tínhamos, têm acesso a eles no YouTube, do Teatro Humano, dos idosos. O trabalho com os idosos tem muito a ver com a inclusão e interculturalidade, e nós trabalhamos sempre com as escolas, com os idosos. Isto tem sido uma grande mais-valia com a rede de bibliotecas que nos fazem chegar, e nós trabalhamos em parceria com as redes este trabalho com os idosos, que é fundamental. Vamos ver só um bocadinho. Se ele estiver muito grande, cortamos. Se pudesse voltar a viver a minha vida, da próxima vez gostava de fazer mais erros. Descontraía, faria mais disparates, levaria menos coisas a sério, corria mais riscos, acreditava mais, subia mais montanhas e nadava em mais rios. Tinha rido e chorado menos em frente da televisão e mais em frente da vida. Tinha descoberto menos dramas em cada esquina e inventado mais aventuras. Se calhar, tinha mais problemas reais, mas menos problemas imaginários.
Outra vez. Estão mortos? Estamos vivos! Estão mortos! Estamos vivos! Estão mortos vivos! Estamos vivos! Marchar! Here! Hey! Here! Hey! Se pudesse fazer tudo outra vez, viajava mais leve do que viajei. Se tivesse a minha vida para viver de novo, começava mais cedo a andar descalça na primavera e ficava sempre assim, mesmo mais tarde, no outono. Ia a mais bailes, cantava muitas mais canções. Diria muito mais amo-te e desculpa, e apanharia mais papoilas. Este projeto é outro projeto que temos com os idosos. Fazemos teatro em casa, teatro ao domicílio, onde fazemos sempre através da mediação do livro. E ainda bem que temos cada vez mais livros. Vou terminar, estou disponível para o resto, até para o meu tempo. Vou pedir ajuda para fechar o saco, porque ele não se fecha se vocês não cantarem. Mareira, mesmo na noite, em tempos, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém. Obrigada. Se calhar é melhor deixar aberto, se calhar é melhor não fechar, porque acho que vamos precisar dele. A minha proposta era que ele ficasse aberto. Júlio, por favor, agora vamos conhecer o projeto Une Histoire Bizarre. Muito bom dia e muito obrigado também pelo convite para estar aqui. Une Histoire Bizarre. Porquê Une Histoire Bizarre? Então, antes de começar, evocando esta belíssima peça do Almada Negreiros, antes de começar, estamos em 2019, no grupo de teatro académico da Universidade de Lisboa, que é um grupo de teatro intergeracional, portanto tem estudantes, investigadores e professores de todas as escolas e faculdades da Universidade de Lisboa. Portanto, agronomia, veterinária, engenharias, direito e medicina. Então, há um jovem estudante de medicina que acabava a sua licenciatura nesse ano, que faz parte do grupo de teatro durante esse ano, faz o seu espetáculo e logo a seguir, nas férias de verão, vai trabalhar como voluntário para campos de refugiados. Esteve algum tempo no Sudeste Asiático, com os Rohingya, que é o maior campo de refugiados do mundo, e depois esteve na Grécia, nomeadamente em Lesbos. E em Lesbos, ele, como era recém-licenciado, enfim, estava a acompanhar os médicos mais experientes, até que chegou um dia em que apareceu uma senhora que só falava francês, vinha do Congo, e ninguém sabia francês, todos falavam inglês. E perguntaram ao Sebastião, então, tu falas francês, não é? Sim. Então, podes recebê-la? Bom, então foi a primeira consulta que ele ia ter com essa senhora, naquela tenda. A senhora entra, senta-se e fica em silêncio diante dele. E ele, enfim, não sabia muito bem o que fazer, era a primeira vez que estava ali sozinho, mas percebeu que aquela pessoa precisava daquele tempo e esperou. E esperou, e esperou, até que finalmente ela levantou os olhos, olhou e disse-lhe: Je vais vous raconter une histoire bizarre. E a partir daí contou-lhe uma história terrível, mas que lhe marcou, digamos, todo o tempo que ele lá esteve. E quando regressou, ligou-me em setembro, outubro, e disse-me, olha, gostei muito da experiência de teatro que fizemos juntos, para mim foi uma descoberta. Tive agora esta experiência fortíssima com os refugiados. Será que podíamos fazer alguma coisa juntando estas
estas duas realidades, uma vez que percebi que realmente contar histórias é libertador para as pessoas. E isto é de tal forma importante para ele que ele agora seguiu a especialidade de psiquiatria, justamente. E então começámos a trabalhar neste projeto. Isto, entretanto, meteu-se a pandemia, portanto, isto não foi fácil, mas fomos trabalhando sempre, sobretudo à procura de um financiamento, até que finalmente, em 2022, conseguimos ter um financiamento do FAMI, que é o Fundo do Asilo, Migração e Integração, e foi a primeira vez que eles apoiaram um projeto neste âmbito, um projeto artístico. E então o projeto foi justamente esse, um projeto de integração de migrantes e refugiados através das artes, artes vivas. E prefiro chamar de vivas do que performativas ou cênicas, porque creio que é importante hoje em dia valorizar, hoje em dia que realmente comunicamos tanto através destes pequenos ecrãs, de diferentes tamanhos, é importante valorizar esta experiência de estar ao vivo, como estamos agora. No mesmo lugar, no mesmo tempo, podemos nos olhar olhos nos olhos. E isso é uma experiência que realmente o teatro, a dança e a música proporcionam, o estar ao vivo. E nós, ao longo do tempo, fomos, falando com muitas pessoas que se aproximaram do projeto justamente por isto. Pessoas de diferentes países, acabaram por estar pessoas de 10 países diferentes, desde Paquistão, Afeganistão, Irão, Iraque, Síria, Nigéria, Sudão, Moçambique, e a última a chegar a integrar o projeto foi da Ucrânia. Tinha arrebentado a guerra, foi justamente agora há 2 anos, pouco depois integrou o projeto. E porquê é que este projeto foi importante? Porque, para além de um diálogo, e o que é que nós fomos aprendendo com ele? É que, para além de um diálogo intercultural, foi importante também ver o que é que está antes das culturas e para além das culturas. Ou seja, este trânsito permanente, não só entre as culturas, mas o que está antes delas e para além delas. E o que está antes delas é a humanidade. Perceber realmente que todos nós somos seres humanos com a mesma fragilidade. Perceber que estamos aqui de passagem. Aliás, o espetáculo, que não é digamos, o ponto mais importante. O ponto mais importante foi este lugar de encontro semanal onde as pessoas sentiam que tinham um porto de abrigo, uma zona onde se sentiam seguras, onde podiam ser elas próprias, onde podiam falar a sua própria língua e partilhar histórias, canções, danças, também culinária, sempre alguém levava alguma coisa. Mas realmente este processo permitiu ir construindo um espetáculo que foi construindo a partir das histórias que cada uma quis partilhar e que eram histórias não apenas das dificuldades que tiveram até chegar aqui, mas também da sua própria cultura, dos seus sonhos, dos seus projetos. E encontramos aqui justamente nesta fragilidade, porque o diálogo cultural não é fácil, sobretudo quando vai em culturas em que, por exemplo, mesmo o lugar da mulher e do homem são completamente diferentes. Nós tínhamos jovens afegãos ao início que se juntavam e não olhavam para as mulheres. Aliás, nem lhes interessava esse universo, não é? Era algo estranho. E de repente até ver as animadoras, ocidentais ou outras participantes, havia assim uma estranheza e um fascínio, sobretudo com os cabelos livres e libertos, quase que às vezes queriam tocar, não é? Como se fosse assim, uma espécie de um fruto proibido. Também para quem vinha de países islâmicos, não é? O facto de terem o véu também não era fácil. Ao princípio não olhavam os homens nos olhos, não nos olhavam a nós nos olhos. Não é? E, portanto, ultrapassar todas estas barreiras culturais só foi possível criando realmente um espaço de confiança e de humanidade. E de também perceber que havia animadores e animadoras e, portanto, o facto de verem mulheres que estavam de repente a animar exercícios de movimento, de dança ou de canto, não é? E perceber, uma mulher então pode fazer isso dava-lhes um empoderamento muito grande. E, ao mesmo tempo, também para os jovens do Afegão e do Afeganistão, de repente também estranhavam, mas como nos viam também a nós a participar, percebiam, se eles participam, então nós também, o melhor é participarmos, não é? Mas só para dizer que isto foi todo um processo. Aliás, antes de começarmos a construir mesmo o espetáculo, houve todo este processo de criar este ambiente, deste diálogo e nos encontrarmos nesta nossa fragilidade como seres humanos. Aliás, o espetáculo começa com uma frase: venho como a água e vou como o vento. É um belíssimo poema de um poeta iraniano da Idade Média e que nos dá justamente este sentimento de que estamos aqui de passagem, não apenas uma passagem existencial, mas também a passagem de que tudo pode mudar. Não é? E eles realmente, antes de chegarem cá, tiveram muitos sítios onde estiveram
às vezes anos, não é? Até poderem depois ir para o outro e percebendo que estavam sempre de passagem. Estavam sempre de passagem. Mesmo quando estão cá, muitos deles, e isso aconteceu ao longo do projeto, muitos partiram para outros países, outros estão a tentar ficar cá, mas percebem que estamos de passagem. Estamos de passagem. Aliás, com uma jovem também ucraniana, que também nos deu esse privilégio de percebermos como devemos valorizar os tempos que temos e a vida. Como ela dizia, ela teve horas para meter numa mochila uma vida inteira. Como é que em 15 minutos se mete numa mochila a vida inteira para fugir de uma guerra? Okay? E, portanto, só percebe-se que onde se podem guardar as coisas realmente é no nosso coração, as coisas mais importantes. E, portanto, foi toda esta aprendizagem, esta fragilidade de seres humanos, este partilhar das histórias, das danças, das músicas, que fez realmente criar este ambiente, que nos permitiu também sonhar, e aqui está para além das culturas, sonhar com um mundo melhor. Okay? Porque não basta apenas o diálogo, ou seja, para quê? Realmente esta perspectiva, esta visão, este horizonte de um mundo melhor, talvez um mundo mais unido, mais compreensivo, que respeite as identidades de cada um, mas que também valorize a diversidade. Isto é apenas falar de um espetáculo, obviamente que isto é uma experiência que se vive e que se pode partilhar e que gostaríamos que continuasse, entretanto o financiamento acabou, estamos a ver se conseguimos continuar com o projeto. De qualquer modo, existe o espetáculo foi filmado pela RTP Play, portanto se puserem RTP Play Une Histoire Bizarre, podem assistir ao espetáculo, foi bem filmado. Temos também o site, Une Histoire Bizarre. O programa Eclésia fez também uma excelente reportagem sobre todo este processo, tanto dos encontros, como dos ensaios, como do próprio espetáculo. Portanto, há vários materiais. Eu também tenho aqui alguns programas. Se alguém estiver interessado, também podemos falar melhor sobre isso. Mas, enfim, sucintamente, foi este o projeto de Une Histoire Bizarre. E obrigado. E pensar que talvez são essas mochilas que depois muitas vezes também são transportadas para as escolas pelas crianças e pelos jovens, não é? E que, portanto, contêm todos esses universos múltiplos e, como a professora Margarida Morgado também sublinhou, que devem ser valorizados e nutridos. Penso que é muito isso que está salientado aqui no trabalho de cada uma destas associações, como é que é possível particularizar o individual contendo o global e fazendo disso uma mais-valia para a experiência de vida comum em sociedade. Agora, eu acho que ainda temos tempo para uma ou duas questões, talvez. Já estamos, obviamente, fora. Não temos? Então peço desculpa, já estamos um bocadinho fora. Vou só agradecer mais uma vez a cada um dos oradores e dizer que estão disponíveis, como eles próprios fizeram questão também de afirmar, para que depois possam falar com eles, então, fora aqui do palco. Obrigada a todos.